Olá, amigos da TVC. No ar, mais um Câmera 13, edição de segunda-feira, 4 de dezembro de 2006. No programa de hoje, teremos as notícias em destaque comentadas pelos professores Tatiana Ribeiro e José Luiz Quadros de Magalhães. No segundo bloco, estaremos conversando com Ana Vasconcelos, coordenadora do CDM da Vale do Rio Doce, que vai nos falar a respeito do Dia dos Voluntários, promovido pelos voluntários da Vale, ontem no município de Sabará. E no último bloco estaremos conversando com uma representante da Conforça, que nos explicará como funciona este órgão fiscalizador dos projetos do Orçamento Participativo de Belo Horizonte. Vamos aos destaques das notícias de hoje. Domingo movimentado no Dia do Voluntariado. Brasil é campeão no futebol de praia. Vôlei brasileiro é bicampeão mundial no Japão. Governo tenso com eleição na Câmara. Gravação comprova Caixa 2 de petistas. Renda cresce nas regiões mais pobres. Chávez comemora a vitória com ampla vantagem na Venezuela. Ex-ditador Augusto Pinochet recebe extrema-unção. Vamos aos comentários das notícias em destaque de hoje com os professores Tatiana Ribeiro e José Luiz Quadros de Magalhães. Tatiana, qual o primeiro destaque? Bom, essa semana novamente se discute a questão salarial, a briga entre os poderes, especialmente poder legislativo e poder judiciário. Em relação ao poder judiciário, nós comentamos na semana passada que a ministra presidente do Supremo, Ellen Grace, fez uma proposta de aumentar o salário dos ministros que participam também do Conselho Nacional de Justiça, através de um jeton. E causou uma certa polêmica, porque os parlamentares, por sua vez, estão reivindicando um salário semelhante ao dos ministros do Supremo, o que representaria um aumento de mais de 90% nos seus vencimentos. E essa semana, o que há de especial nessa discussão, que parece vai se prolongar ainda por um tempo, é que na reunião com os presidentes dos tribunais de justiça estaduais, houve uma recusa por parte dos presidentes em respeitar a recomendação da ministra Ellen Grace de que os salários acima do teto fossem reduzidos, porque se descobriu, durante esses últimos dias, que alguns servidores do Poder Judiciário no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, recebem acima do teto, que é o salário de ministro do Supremo. Já não temos aqui a rebelião civil, agora a rebelião das instituições. São os presidentes dos tribunais que se recusam a cumprir as determinações do órgão maior, que é o Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. E acaba de ser aprovado pelo Ministério Público um aumento no 13º salário dos membros do Ministério Público, a título de compensação, porque muitos trabalham em diversas comarcas, porque tem muitas comarcas vagas, aí, como uma pequena compensação, aumenta o 13º. Não é que não seja justo, não é que não sejam eles merecedores, mas é o efeito cascata que isso desencadeia. Professor Zé Luiz? Bom, eu vou começar a minha análise, embora depois eu queira comentar essa questão também do Conselho, mas com homenagem às mulheres. Foi aprovada uma lei de proteção aos direitos da mulher no Brasil, a lei que é chamada Lei Maria da Penha, foi apelidada de Lei Maria da Penha. E a revista Carta Capital, dessa semana, traz uma reportagem sobre a virada de mesa, os direitos humanos, a questão dos direitos humanos, os direitos da mulher, parabenizando. Semana passada eu comentei que o governo Lula tinha uma secretaria especial para a questão racial. E aqui há uma secretaria especial também para políticas para as mulheres, responsável a ministra Nilceia Freire.
E comentar que a questão, nós vivemos num mundo machista, né? Aí nós podemos dizer que são 2.500 anos de machismo, desde a cultura grega, que nos fundamenta, uma cultura muito machista, e alguns países que a gente considera grandes democracias, né? A mulher foi muito discriminada até recentemente. Eu lendo um livro outro dia, muito interessante, chama Eunucos pelo Reino de Deus, recomendo ao telespectador ler esse livro, muito interessante, de uma teóloga alemã. Ela conta que na Alemanha, em 1980, as mulheres grávidas e as mulheres menstruadas eram proibidas de entrar em igrejas. 1980, algumas cidades do interior da Alemanha. Né? E ela comenta muito essa cultura machista, né? E isso começa a virada de mesa. A homenagem aqui às mulheres, por intermédio da professora Tatiana, né, que foi divulgado pela ONU recentemente uma pesquisa que mostra o índice de corrupção nos países membros. Né, e a pesquisa mostra que quanto maior a participação da mulher, menor o índice de corrupção. Quanto maior a participação dos homens, maior o índice de corrupção na administração pública. E o país menos corrupto é a Suécia, que é o país onde há a maior participação das mulheres no governo, na chefia da administração pública, né, e em outros cargos, no judiciário, no legislativo também. Elas tiveram menos tempo para serem corrompidas. E com certeza pelos valores delas, não haverá mais. E aqui, nessa corrupção. linha aqui, ó, as mulheres chegaram às Forças Armadas Brasileiras. Também. Olha lá, uma reportagem também da revista Veja, e que menciona a primeira mulher que deve virar general no Brasil, né, que é essa aqui que está em... bom, mas falta muito. Né, a médica Carla poderá ser a primeira general do país. Aqui a fotografia dela aqui embaixo, né, mas só em 2025. Mas já é uma transformação Antes também. disso, nós podemos ter uma presidente. Quem sabe, a mulher lá. Presidente. Não se surpreenda se isso ocorrer. Nas o próximas voto eleições. na Suíça, o voto feminino na Suíça foi bem tardio, né? Foi, o voto feminino na Suíça começou em 1972. Até 1972 as mulheres não votavam em nível federal. Igualdade de direitos no Brasil só em 1988, com a Constituição de 88. Sem dizer que a mulher só pilotava fogão antigamente. ou quando mais era mais evoluída, a máquina de costura, né? Hoje pilota caminhões, ônibus, tratores, vão à lua. Fazem tudo. E estão fazendo melhor do que a gente, viu, doutor Edinaldo? Comanda governos, realmente franca e merecida ascensão. E teve uma outra matéria que eu vi rapidamente, eu nem li a matéria, para falar a verdade, porque a chamada dela era dizendo que se calculou que as mulheres gastam durante a vida 8 anos fazendo contas. Eu separei isso. Eu nem li a matéria, para falar a verdade, nem posso comentar. Então eu vou retomar aqui a questão salarial que a gente estava discutindo. Né? O senhor comentou o 13º salário, mas não espantaria um aumento nesse 13º salário, porque os parlamentares recebem 14º e 15º salário. Verdade. E ainda, uma ideia que segue essa matéria, saiu uma outra reportagem essa semana, que chama No Maravilhoso Mundo dos Ricos. Foi até a capa de uma revista, mostrando como aumentou o número de milionários no mundo, né, como aumentou o número de milionários no Brasil. E o que mais me espanta é que existe um mundo à parte, né, acontecendo permanentemente, enquanto a gente está levando a vidinha normal da gente no trabalho. Tem algumas informações sobre um ator, por exemplo, que tem 2 aviões na sua garagem, pessoas que convivem com... John Travolta, né? John Travolta, exatamente. Uhum. E avião grandão, tem um avião com 4 turbinas. Exato. Elas não entendem disso, não. Chama hangar. Da garagem, Bom, pelo menos eu já subi. Olha a lei Maria da Penha ainda atrás de volta. Pelo menos eu já deixei de ser escrava, né? Bom, e o que eu acho interessante, comparando as duas matérias, é que há uma crítica aos salários no poder público. Criticando o salário de ministro, que é de R$23 mil, de parlamentares, do Poder Executivo. A gente sabe que, relativamente ao poder aquisitivo da população, de uma forma geral, esses salários são altos. Mas é evidente que um ministro tem que ser bem remunerado, um parlamentar. Os salários do Poder Executivo no Brasil são relativamente baixos em relação aos outros países. Então, essa crítica que se faz ao servidor público de uma forma geral, aqueles que recebem, que têm a estabilidade, que têm, depois de aposentados, continuam recebendo salário equiparado ao que recebia quando na ativa,
isso é criticado. Agora, eu não ouço críticas, por exemplo, a situações como essas. É uma festa realizada aqui no Brasil com uma socialite que faz uma festa de abertura da primavera para mostrar o seu jardim e recebe convidados que chegam em Rolls Royce, que pertenceu ao Palácio de Buckingham. Né? E as pessoas podem falar o seguinte, mas é pago com dinheiro público e o outro é dinheiro privado. Mas o que é um equívoco, né? Porque a riqueza produzida no mundo tem limite. A riqueza sai do mesmo lugar e o dinheiro é público. Então, se alguém se apoderou de uma parte grande, significou que sobrou menos para dividir para o resto. O problema é sério, no setor público como no setor privado. E ninguém comenta salários absurdos que a gente vê até de aquela simpática apresentadora da televisão, Hebe Camargo, né? Salários de R$1 milhão, de R$800 mil. Por que não comenta? É privado, não. A riqueza, o planeta é um só, a riqueza tem limites, ela sai de um lugar só, e o dinheiro tem limites, sai de um lugar só e é público. Então, se alguém se apropria de uma parte grande, significou que sobrou muito menos para dividir por muito mais pessoas. E é isso que é o equívoco. Se a crítica vem ao setor público, a crítica deve vir também ao setor privado. Quando aumenta o número de ricos, você está aumentando o número de pobres miseráveis. Porque o dinheiro sai do mesmo lugar. E aí tem esse sujeito aqui simpático também, com olhar blasé, olha lá. Né? Assim, parecendo que ele está colocando um anúncio na televisão, olha, sequestre-me. Né? Ela diz que ele gasta R$150 mil em charuto, né? 100 mil... 120 mil por ano em vinhos e charutos e 100 mil em roupas de grife. Um outro mito que se tem em relação a esse assunto é de que essas pessoas merecem porque elas trabalharam, porque... Não desfaço do mérito e do trabalho dessas pessoas, de jeito nenhum. Mas o que há de injusto nisso é que isso é completamente fora da realidade do planeta, inclusive esse nível de consumo. E também não significa que todas as pessoas que trabalharem o mesmo tanto que eles trabalham vão chegar ao mínimo de dignidade que seja. Quantas pessoas nós conhecemos que trabalham muito e não conseguem viver dignamente? E não é só operário, não, trabalhadores de lavoura, não, funcionários públicos. Quantos trabalham horas além do normal por um baixo salário? A revista Isso É, essa semana, está um horror. Não a revista, mas as reportagens que ela mostra que nos assustam, né? O mundo está um horror, o mundo está um horror. Aqui tem uma reportagem que fala: a rainha do Natal, como a empresária Cecília Dali transformou a maior festa cristã em uma máquina de fazer dinheiro. Já deixou de ser cristã, há muito tempo. Depois vem aqui, indiscrições do pornotube, um monte de mulher se mostrando pelada, vou fazer um discurso moralista aqui não, na TV, na internet. E aqui aquela reportagem que você falou, as mulheres inglesas, né? As mulheres inglesas gastam em média, durante a vida, 8 anos e meio dentro de um shopping center. 8 anos e meio dentro do shopping center. Aí vem a grande indústria do Natal, que é uma data que me horroriza. Não tem mais nada de cristianismo. E aí você perde no Natal. O sentido. É um consumismo. Você dá presente, é obrigado a dar presente, comprar, gastar o que pode e o que não pode, porque está todo mundo influenciado, é a obrigatoriedade criada, institucionalizada, as crianças vendo aqueles anúncios fascinantes na mídia, na televisão, querem tudo. Para as crianças tem compra, brinquedo, presente, e o cristianismo, a mensagem, a ideia do cristianismo, eles não passa pela discussão. Obviamente, a gente nunca pode analisar, mas não passa pela cabeça de muitas famílias. Sem generalizar, porque de muitas famílias passa também. A igreja se conforma com isso hoje, não? Olha, nós temos uma notícia aí, não merece maiores comentários, mas é uma notícia de última hora. É que o ex-ditador Augusto Pinochet, aquele que foi responsável pelo assassinato do Allende e de milhares de pessoas no Chile, já recebeu a extrema-unção com 91 anos de idade. Chega na cidade, todo mundo está na hora de morrer, está na hora de partir para o outro lado, todo mundo, a tendência de todo ser humano é perdoar, desculpar, mas tem muita gente que gostaria de, em vez de dar extrema-unção para o Pinochet, mandar um cartão de apresentação ao Lúcifer, receba com todas as honras esse fascínio, esse ditador.
e que Deus perdoe. Um assassino. E lembre que o golpe de Estado no Chile, telespectadores, e é pouco comentado, né? 11 de setembro de 1973. Vocês sabiam que o golpe de Estado no Chile foi em 11 de setembro? E 11 de setembro de 2001, morreram 3.000 norte-americanos no atentado em Nova York. Em 11 de setembro de 1973, ao mesmo dia, o mesmo mês, morreram 30.000 chilenos. E quem patrocinou o golpe? O governo norte-americano. O senhor Harry Kissinger, tem filmes, que hoje tem filmes e documentos, isso aí não é especulação. O senhor Harry Kissinger, o senhor Nixon. Né? O Nixon já foi para o inferno, está aguardando o Pinochet. O Harry Kissinger deve seguir o caminho para o inferno depois do Pinochet. Tem um filme, um documentário muito bom, que eu até recomendo para o telespectador, chamado 11 de Setembro. E são vários curta-metragens de 11 minutos, de 11 diretores diferentes, sobre 11 países. E um deles é sobre o Chile e fala sobre esse atentado de 11 de setembro do Chile. É uma história muito triste, evidente, mas é um filme belíssimo. E já que falamos no Pinochet, vamos aproveitar para termos sequência aí. Já foi destaque aí que nós mostramos no início do programa. O Chávez comemora uma vitória arrasadora na eleição realizada ontem, a qual cuja vitória ele dedicou ao Fidel Castro e ao povo cubano. Realmente uma demonstração de força incrível, né? O Chávez vai vencendo a eleição de larga margem, né? As pesquisas de boca de urnas, que hoje eu li na Folha de São Paulo de hoje, dão uma vantagem de quase 20 pontos percentuais. As apurações estavam atrasadas, alguns problemas. Semelhante aqui do Lula, né? O percentual. Um percentual